eu fecho com isso, que me parece uma coisa gravíssima que o Brasil está vivendo. Estou conversando muito com um grupo de policiais que geralmente se fala muito da Polícia Civil, da Polícia Militar, e tem uma turma que sofre ainda mais, que é o policial penal. Minas hoje tem 181 presídios, um apenas com bloqueador de celular. Nós estamos com a população carcerária que está 20 mil acima do que deveria ter. Os policiais penais estão no limite do que eles conseguem. Você, às vezes tem um presídio com alguns postos de observação, 6 postos de observação, 2 apenas com guardas, e assim, facilitando e tal. E todos esses homens com que eu tenho conversado, e fica aqui um alerta interessante para quem nos acompanha, me dizem, e é difícil você ter essa mensuração porque não há pesquisa, mas eles me dizem que nunca viram tanto batismo em presídio. O que é o batismo? Você vai presa, chega a facção para você, ó, a gente agora... protege, você tem que ficar com a gente. E aí tua família tem que pagar uma caixinha, você tem que cumprir missões. Então, ou seja, a população carcerária sendo faccionada. E você não sai, né? Não. Depois que você sai da cadeia, você não para de dever favor. Você sai morto. É uma questão... Você sai morto. E você utiliza esses bolsões de ausência de urbanização. Tivemos aqui a operação no Rio, né? Eu não sei se já voltaram lá, se a polícia está permanente lá, mas eu posso adiantar que daqui a um tempo vai ter outra. Né? Por quê? Porque depois da operação, afinal de contas, Estado não pode aceitar de fato ambiente onde o Estado não entra, Estado não pode aceitar qualquer um que impunha arma contra ele, mas ao mesmo tempo o Estado não é inteligente se ele não urbaniza esse espaço, porque saúde e educação tem. Quem conhece a favela sabe, tem escola, tem hospital e tal. O que falta? Falta urbanização, uma coisa meio Barão de Haussmann na Paris de 1850 mesmo, via, praça, e falta direitos civis, Pedro. Porque quando as facções chegam, a primeira coisa que ela fala é: você não pode mais procurar justiça, aqui nenhuma mulher espancada denuncia nada para ninguém, a lei somos nós. É uma tomada da lei territorial. E isso está se alastrando no Brasil inteiro. E dos serviços também, né? Você tem que pagar a taxa, você tem que comprar a internet deles, você tem... Isso vem depois. Assim, conversando com os maiores especialistas em criminalidade no Brasil, você vai perceber que a primeira coisa que eles tiram do território é o direito das pessoas recorrerem ao Estado. Porque para oferecer o gás, a energia, isso vem depois. Você precisa primeiro tomar a lei. Então você cria ali um Estado próprio, né? São mônacos, né? Liechtensteins que vão surgindo no Brasil, vaticanos, modo de dizer, onde vale a lei daquela gente. E isso está se alastrando. Enquanto alguns governadores têm como prioridade criar uma frente contra o presidente, se alinhar esteticamente à direita, Polícia Militar, Polícia Civil penam sem estrutura, com raras exceções, não há integração com o governo federal, e isso pode levar o Brasil... E vocês estavam falando em fecho com o TH Joias, que ainda bem foi expulso do movimento democrático brasileiro, né? Ainda bem. Mas o que é o TH Joias? É a entrada da facção na política formal. Colômbia. Claro. Né? E não demora, porque a gente fica muito de olho no Congresso, Pedro, até nas assembleias, caso TH Joias. E as câmaras municipais? Eu sempre gosto de dizer, porque eu sou um federalista, vereador é o cargo mais importante da República. Porque cuida do município, do orçamento municipal, de onde estão as pessoas. Vocês já imaginaram o que as facções vão fazer em eleições em que o custo não é tão alto, em que o formato eleitoral é muito territorial? E na hora que isso acontecer, você domina câmaras, empareda prefeitos, tem orçamentos municipais, e nós estamos falando de regiões do norte, no Grotão da Amazônia, do interior do Nordeste, dos rincões de Minas Gerais, e aí pronto. Então, assim, eu sou daqueles que, até com alguma maturidade que o tempo de atuação na política traz, vejo essas brigas em internet, em campo de comentários, e fico me perguntando, será que esse desejo de dopamina, né, porque é só curtir, compartilhar, passar dedinho na tela. Ontem a gente debate a prioridade da direita, portanto, em implicar com o SBT News e com a presença de alguém que representa o STF lá, enquanto as facções estão chegando. E do presidente da República, né? Que ajude. Então, assim, será que essa tara pela dopamina
está criando uma formação de zumbis militantes que não percebe a gravidade do Estado brasileiro, que está precisando rapidamente de uma junção de entes federativos, independente de partido, para resolver o problema. Antes de tudo, eu queria só fazer, Gabriel, me perdoe, uma tecla SAP do que você falou, porque... Eu falei tão complicado. Não. É que quando você fala do Hausmann, eu não sei se necessariamente desculpa, as pessoas sabem... Você sabe que a minha equipe, só te interromper, desculpa, minha equipe me dá chicotadas por causa disso. Gabriel, você fala Barão de Hausmann, como se... Né? Mas... O Hausmann, que e muitas vezes vocês vão ouvir pronunciado Haussmann, porque era alemão, só que trabalhando na França, né? Então tem gente que fala o nome dele alemão, Haussmann, tem gente que fala o nome dele Haussmann, que era o Barão de Haussmann. A Paris pós-Revolução Francesa ainda era uma cidade essencialmente medieval. O que o Hausmann, que é o grande fundador do urbanismo moderno, o que ele faz em Paris é transformar Paris no que Paris é hoje, a cidade dessas grandes avenidas, os grandes bulevares. Ele sai cruzando com avenidas largas a cidade, e isso abre para o vento, para circular o vento a cidade e deixa a cidade muito mais arejada. Agora, isso quer dizer derrubar muito prédio, né? Mas era uma política de segurança. Porque a Paris de 1850 era uma Paris de barricadas. É isso. Quem já entrou no Alemão, quem já entrou na Serra, vê que a polícia não consegue entrar lá porque a galera faz barricada mesmo. E você tem que abrir espaço. Né? Isso foi uma coisa que foi percebida no momento ali da revolta sobre a qual Marx escreve. Sim. No 18 de Brumário de Luiz Napoleão, né? Que, aliás, é o melhor livro do Marx. Vocês deviam todos ler. O Marx é um exímio cientista político. E ele descreve os ciclos históricos da política de uma forma absolutamente brilhante e intuitiva, porque ele estava inventando aquele negócio. Marx era brilhante, tá? E isso aqui é o liberal falando. Mas era. O cara era de gênio, é um troço impressionante. O século XIX tem essas figuras, Marx, Darwin, o próprio Freud, que é gente que vai lá e reinventa o conhecimento de uma determinada área. Mas a coisa das comunas de Paris liga um pouco esse alerta, né? De você cerca uma região inteira da cidade com muito pouca infraestrutura, né? Com muito pouco, se transforma a coisa em regiões de guerra. Agora, ao abrir a cidade, ele também, de certa forma, não é só a segurança à prova de golpes de Estado ou novas revoluções. Embora isso estivesse muito na cabeça dos governantes, ele faz a cidade dos flaneurs, né? Ele faz a cidade em que é agradável passear, é uma cidade que passa a pertencer a todo mundo, é uma cidade em que, como tudo está muito à vista, você não vai ser emboscado no beco, você não vai... E antes que alguém diga que eu estou querendo aqui defender o que o Pereira Passos fez, né, com a central aqui no Rio... Embora ele falasse muito aqui era uma cenografia, né? Aqui, a Rio Branco aberta aqui, que era a antiga Avenida Central, era aquilo que proibia-se o pobre de andar, só tinha que estar vestido, né, de casaco. Não é isso. É exatamente a ideia de que o Brasil, quando discute segurança pública, e esse é um tema que vai permear a campanha do ano que vem, não precisa criar uma dicotomia em relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Ou seja, me perguntaram, Gabriel, o que você acha da operação no Alemão? E eu, sem titubear, viu, gente? Sou a favor. Você precisa, enquanto Estado, ingressar num território ocupado, retirar o poder de fogo de quem domina aquelas pessoas que estão ali, retirando dela poderes civis e capacidade de segrar o Estado. Mas você acha que isso aconteceu no Alemão? Mas isto não basta, porque se você para na operação que sacia o desejo de dopamina das pessoas com as cenas de espetacularização, você não está resolvendo a segurança pública, porque na sequência as vagas que foram deixadas vazias do tráfico vão ou já estão totalmente ocupadas
E aí sai um Data Favela muito bom recentemente que mostra isso. Por que é que alguém ocupa o crime? Por que é que alguém está ali? É por um desejo de quase todo brasileiro, de trabalhar, de sustentar, Sim. de ter dinheiro. Então, se você não tem o formato de manter a ocupação nesse espaço territorial, garantindo direitos civis e aniquilando o poder do tráfico, de usar aquele bolsão urbano que não tem urbanização, não tem serviço civil, não tem as condições adequadas, você está jogando para a plateia. Isto não é segurança pública. Então, porque a minha pergunta em relação ao que você achou da operação tem a ver com isso, né? Porque teve a dopamina, né, para todo mundo. E parou. E exatamente, parou por aí. E aí a gente olha para uma operação como essa que está acontecendo hoje e se pergunta, e a gente falou isso aqui no Central muitas vezes, né, que não resolvia o problema, e a gente recebeu muitas críticas por dizer que essa operação não resolvia o problema, porque o sentimento das pessoas é de que pelo menos tem alguém fazendo alguma coisa, mas os principais mandados que deveriam ter sido cumpridos durante a operação não foram, e aí quando a gente olha para uma operação como essa, que tinha um ex-deputado, um presidente da Alerj e agora um desembargador envolvidos em envio de informação para o Comando Vermelho. E que são conectados ao mesmo território. Tá então, assim, matar 117 pessoas lá com esse tanto de gente passando informação para o Comando Vermelho, é só você esperar que eles matem mais 117 na próxima ou mais, né? Porque toda a operação que a gente tem aqui no Rio, ela é a mais letal da história, tem outra que é a mais letal da história. E, enquanto isso, essas pessoas que estão no ar-condicionado, seja na Alerj ou seja no TRF, a prisão delas não é violenta, nada acontece, e elas são muito mais nocivas do que essas pessoas que estão lá, exatamente. É o comando, né? É uma hidra, né? Eu gosto... Falei aqui também de um bicho mitológico, né? Aquele que tem várias cabeças. O Hércules tinha lá que matar, cortava uma cabeça, nascia outra. Cortava uma cabeça, nascia outra. Essa é a dificuldade aí da criminalidade no Brasil. É porque essas operações, eu insisto, que são necessárias, sabe, Luísa? Porque eu penso muito, e aí muita gente se espantou com o alto índice de aprovação das pessoas que vivem na favela da operação. Eu não. Para quem é vereador e sobe morro e conhece morro, essas pessoas têm ódio do crime. Ódio. Elas precisam muito do Estado e se perguntam quando é que alguém vai prestar atenção na gente e vai tirar esse povo daqui. Então, assim, eu não me espanto com a aprovação que está ali. Só que não basta, eu insisto. Agora, o mais pesado é porque não tem nenhum líder desse processo criminoso ali dentro. Estão todos fora. E, para isso, a federação não tem organização do crime. O crime é organizado. A nossa República Federativa não é. Você tem polícias militares e civis destrambelhadas no sentido de estrutura no Estado, uma Polícia Federal que tem o seu valor, mas você não tem a articulação de um... Vou te dar um exemplo. Em 2020, o governador do Estado de Minas Gerais deu a palavra para a Polícia Militar, mandou um processo de lei, um projeto de lei para a Assembleia, garantindo um aumento salarial. Ele aprova o projeto na Assembleia, Pedro, e ele próprio veta o projeto. A Polícia Militar e a Polícia Civil ficaram possessas. E desde então começaram um processo chamado estrita legalidade, que é, vamos fazer o que é o mínimo. Dos 5 anos para cá, você teve a DPF das favelas, que eu sou radicalmente contra. Por quê? Os líderes de tráfico de Minas Gerais, você sabe onde é que eles estão? Aqui, no Rio de Janeiro. Não só os de Minas. Do Brasil. Olha isso, cara. Então, você tem os caras de Minas que comandavam lá as bocas nas favelas da região metropolitana. O Supremo criou um lugar absurdo, de proteção para os líderes de... Absurdo. Os caras vieram para cá. Quando eles vêm para cá, eles não são faccionados, eles não são do Comando Vermelho. Só que ao entrar na Rocinha, onde vários estão, eles se faccionam, porque ninguém vai ficar no morro de hóspede de boa. Na hora que ele se facciona aqui, ele dá o comando lá para as biqueiras em Belo Horizonte, na região metropolitana, a partir daqui, Pedro. E aí a Polícia Militar, que antes tinha um controle lá em Minas mais restrito dessas regiões, começa a ver os homicídios acontecerem nos morros, Pedreira Prado Lopes e o que seja. Por quê? Porque há uma disputa territorial de facções, que não acontecia antes. Ou seja, você tem
uma falha do governador ao perder o respeito da Polícia Militar em Minas, uma DPF que traz o comando do tráfico para cá, facciona e volta via WhatsApp para comandar as biqueiras de Belo Horizonte da região metropolitana. Esse crime já virou uma federação, portanto, olha aí, tem comando nacional, divisão das unidades federativas e participação dos municípios. Enquanto isso, a nossa Federação Brasileira tem a Polícia Federal, a Polícia Militar e as guardas municipais que não conversam, não dialogam como deveriam. Não conversam entre si. Tô sem fôlego, simplesmente fantástico. Isso se faz em vida, parabéns ao meio. Que maravilhoso, obrigado por essa obra-prima. É um deleite ouvi-la, grandiosa. Esses são só alguns dos comentários de quem já assistiu ao documentário Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, no streaming do Meio. Uma conversa como você nunca viu, em que a maior atriz brasileira revisita quase um século de vida de palco. Ela conta da infância do subúrbio, da primeira visão da magia do teatro, da força do rádio, da TV, do cinema. Ao lado de Cora Rona e Ricardo Rangel, Fernanda abre o baú das amizades, das saudades e dos encontros que mudaram a sua história. É íntimo, é emocionante, é histórico. Se você ainda não assistiu, o filme está disponível exclusivamente para assinantes do Meio Premium no nosso streaming. Além dessa produção incrível, nosso catálogo conta também com séries e documentários que você só encontra aqui. Assina, assista e viva esse encontro com Fernanda Montenegro.